Vamos lá no Vasco da Gama, quem fala do Vascão, Breno Monsef. Vai, Breno, manda aí. Vamos lá então para falar das mudanças ou da principal mudança que devemos ter para o jogo de quinta-feira contra o Inter, que é a entrada do Felipe Coutinho de volta à equipe titular no lugar do Payet. O Coutinho tem treinado melhor do que o Payet e deve ser titular na quinta-feira. Ainda tem o último treino de amanhã, mas no Vasco os treinos da antevéspera têm sido os mais importantes para as partidas. Então, como hoje é a antevéspera do jogo, o treino de hoje decidindo a equipe. E amanhã, como os antigos chamam, o treino de apronto, antes da partida de quinta-feira contra o Internacional. A formação deve ser mantida no 4-3-3, mas com essa principal mudança, o Coutinho entrando de volta na equipe titular e o Payet como opção no banco de reservas. Lembrando, o Vasco tem 43 pontos, está a 4 pontos do 7º colocado, que é o Cruzeiro. Isso pensando em G7, Se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, abre um G8. O Bahia hoje é o 8º colocado com 46 e ainda tem a possibilidade do G9, Mesmo se o Cruzeiro não vencer a Sul-Americana e o Botafogo ganhar a Libertadores, abre G8. Mas aí se os dois forem campeões, abre um G9 e aí o Vasco estaria na zona de Libertadores, defendendo a posição de quem vem atrás. Hoje quem tá na cola ali é o Galo, Tá mais próximo do Vasco. E sobre rebaixamento, importante também pro planejamento, é sempre bom lembrar, mais uma vitória do Vasco garante a permanência. Segundo aí os principais matemáticos, 46 pontos dá a permanência garantida, até pelos confrontos diretos. A gente não tem chance mais de rebaixamento com 46 pontos. Então o Vasco tem esse jogo de quinta-feira contra o Internacional em casa, casa cheia. São Januário vai estar lotado para esse jogo, estádio Vasco da Gama. E com essa principal mudança, Coutinho devendo ser o titular no lugar do Payet, que volta a ser opção no banco de reservas. Os dois não têm tido muita sequência, Vamos ver se agora o Coutinho, pelo menos nessa reta final, defende essa posição e acaba sendo titular com sequência na equipe do Vasco. Vai o Vasco ter um jogo pela frente contra o Internacional, um jogo muito difícil, o Léo Pinheiro? Pelo momento do Internacional, Então o Inter não perde mais no Campeonato Brasileiro, O Internacional vem com essa longa invencibilidade, mais do que isso também vem a performance, Tá confiante, tá jogando bem durante esses jogos que não perde, e por isso é um adversário de alto nível. Vamos ver se nesse rodízio aí do setor de meio campo da equipe o Felipe Coutinho consiga desempenhar um bom papel e liderar tecnicamente o Vasco dentro de campo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não lembro da tabela agora de classificação para ver se existe a possibilidade de um sonho. Sim. Existe, cara, ali uma 7ª colocação, nesse momento que tá ocupada pelo Cruzeiro, são 4 pontos de distância. É possível, então tem muita coisa também em jogo pro Vasco, pensando não só em premiação, mas também em calendário da próxima temporada, Canta. E além da preparação para o jogo de quinta-feira, vamos falar também de 2 jogadores que hoje são titulares na equipe do Vasco, Hugo Moura e o Matheus Cocão. Sobre o Hugo Moura, o Vasco vai precisar ativar a opção de compra por conta das metas cumpridas numa negociação superior a 10 milhões de reais. Então o Vasco vai ter que pagar no total dessa negociação 10 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso, para o Atlético Paranaense, já que o Hugo Moura vem sendo titular absoluto praticamente nesse time ao longo da temporada, bateu as metas, eram até metas baixas, e aí o Hugo Moura tem que ser comprado pelo Vasco. Nessa negociação está sendo feita para saber a melhor forma. E sobre o Matheus Cocão, informação inicial dos nossos colegas do Lance é que o Cocão interessa a clubes de fora do Brasil, e na quinta-feira teremos scouts de clubes da Europa e da Major League Soccer dos Estados Unidos para observar o Matheus Cocão. Então ele pode ser um dos que vão deixar o Vasco nesse fim de ano. Além dele, o Ryan, que tem interesse da Europa, o Léo Pelé, que hoje tem interesse do Palmeiras, e o Galdames, que hoje tem interesse da Universidade de Chile no futebol chileno. São jogadores que podem deixar o Vasco nesse fim de ano. E aí, para passar um panorama geral, só para a gente relembrar, Rossi e Alex Teixeira, o Vasco deve dispensar, dentre outros jogadores. O Souza está numa situação indefinida, ele tem mais um ano de contrato, mas há até a possibilidade de uma rescisão nesse fim de ano, ou o Vasco buscar um empréstimo para ele. Mas, ao mesmo tempo, tem jogadores que o Vasco emprestou e que pretende ganhar uma grana em cima deles. Por exemplo, o Orediano, que está no Cincinnati dos Estados Unidos, o Capasso, que está no Olímpia, o Patrick de Luca no Ceará, o Zé Gabriel no Curitiba. Todos esses jogadores estão emprestados e o Vasco pretende negociá-los. Para quê? Para enxugar a folha, levantar dinheiro e reformular o elenco. Então seria aí essa lista, uma lista até grande, de jogadores. Mas por hora, informações de 2 jogadores titulares. Sobre o Hugo Moura, o Vasco tem que comprá-lo junto ao Furacão pelo contrato de empréstimo, e o Matheus Cocão, que pode deixar o Vasco
nesse final de ano para clubes da Europa e dos Estados Unidos que estão interessados no jogador, enquanto o Vasco se prepara para esse jogo de quinta-feira contra o Inter em São Januário. É natural que o Vasco já faça o planejamento para ano que vem, né? Sabendo quem deve ficar, né? Negociando nomes que não agradaram tanto e ao mesmo tempo conquistar esses 3 pontos para, né, ter, é claro, assim, eu acho que o Vasco está muito tranquilo, tem um final de ano extremamente pacificado, mas busca esses 3 pontos logo e começa a planejar o ano que vem, independente se vai conseguir vagar na Libertadores ou não, né, Vitor? E para isso você tem que decidir o futuro dos jogadores emprestados. Eu assisti ontem o jogo do Ceará, vitória do Ceará sobre o América Mineiro. O De Luca é titular no Ceará, mas não sei se tem bola para ser titular do Vasco, se o Vasco quiser realmente brigar na parte de cima da tabela. Não por título, vai ser difícil, né? Mas de repente, por uma vaga direta ali na Libertadores, num G6. Se o sonho do Vasco for esse, ainda é um sonho distante, o Vasco vai precisar reforçar bastante o elenco. Tem uma base, acho que nessa base não vai mexer, com Léo Jardim, PH, João Vitor. O Piton pode ser negociado, acho que ele tem mercado, né? Não é uma informação, uma opinião. O Piton tem mercado para ser negociado. Pode ser uma importante fonte de recursos. Mas o Vasco hoje tem o Leandrinho, tem o Vitor Luiz. E aí o Cocão saindo, como disse o Breno, né? Um jogador que nesse momento tá traindo interesse até dos Estados Unidos, vai virar o The Big Coconut. Pois é. Finalmente. Vai virar o The Big Coconut, será? É um jogador jovem, cara. Tem a questão do apelido, que ganhou um folclore, mas é bom jogador. Hugo Moura. O Breno tá dizendo aqui, Breno Barreto, vocês estão comprando o Cocão é porque o mercado tá escasso. Cara, é um jogador jovem pra uma posição que é fundamental hoje no futebol brasileiro. E ele tem potencial de crescimento. Porque assim, ele tava no banco do Náutico, né? Ele não vai de uma hora pra outra virar o Tony Kroos, ele vai demorar um pouquinho, Tony Cox. Ele vai demorar um pouquinho pra desenvolver o futebol um pouquinho mais do que um jogador que já vem criado na base do próprio Vasco. O Hugo Moura faz parte dessa espinha dorsal pra mim, vai ser comprado. Os 3 que o Breno citou, cara, não sou a favor da continuidade do Rossi, que vai sair, vai acabar o contrato, né? Nem do Souza, nem do Alex Teixeira. Só que esses 2 aí têm contrato, né? Como disse o Breno, pode rolar uma rescisão, não pode, cara, mas enfim. É muito difícil a gente avaliar, porque a parte técnica a gente não conseguiu porque eles não jogaram. E aí, será que tem exigência? Eu acho que não, cara. Acho que o Vasco não chegou nesse ponto de ter uma exigência de 2 jogadores continuarem para que o Coutinho continue. Se vai ter o Adson, vai ter o Verratti, Coutinho ou o Payet. Então, assim, se tem uma espinha dorsal, você vai precisar reforçar. De todos os emprestados, cara, o único que eu ainda vejo com um pouquinho de condição de fazer parte do elenco é o Barros, que fez um bom campeonato pelo Amazonas. Para ser, de repente, uma terceira opção, eu acho que ele pode funcionar. Os demais, cara, o Orediano teria condição, mas ele não quer jogar. Não adianta, é melhor você fazer um dinheiro com ele. Ele até quer jogar, mas não quer jogar não aqui. No Vasco, É melhor fazer um dinheiro com ele mesmo. A Rafaela, o que vocês acham da fala do Ramon Dias, que o Corinthians é maior que o Vasco? Besteira. É uma bobagem, mas assim, o Vasco fica incomodado com isso. O Ramon saiu de uma maneira muito ruim do Vasco. E ele falou, não, eu não tô acostumado a lutar contra o rebaixamento. Foi pro Corinthians e tá lutando contra o rebaixamento também. Exatamente. Ele tá ressentido. É isso. Sabe quando você termina e quer ficar cutucando teu ex? É isso que ele tá fazendo. Não esquece, né? E o Adson segue na reta final de preparação, de transição, para que ele volte aos gramados e fique à disposição do técnico Rafael Paiva. O Adson tem 24 anos, teve uma fratura na tíbia, estava quase uma lesão crônica já. Precisou operar no início de setembro e não jogou de lá para cá, obviamente. Ele deve voltar nesses últimos jogos, o Adson, apenas para ganhar minutos, tá? Assim como o Paulinho tá passando por isso também, que deve até ser relacionado para quinta-feira. Mas o Adson ficando então à disposição basicamente pro ano que vem, mas já nessa reta final da parte física, em breve, voltando aos gramados, deve pelo menos ganhar alguns minutos nesses últimos jogos de 2024, mas a boa notícia é que o Adson segue com a preparação muito bem na avaliação do Vasco.